Olá, queridos irmãos. Hoje nós tivemos a rica oportunidade, o privilégio de estar recebendo aqui na Atitude Porto o pastor Luciano Subirá. Que honra, pastor. Alegria, finalmente deu certo. A gente ficou muito feliz, muito honrado. E foi uma conferência sobre graça transformadora, esse livro tão extraordinário que tem edificado a igreja brasileira, a igreja ao redor do mundo. O senhor consegue resumir aí o que seria a graça transformadora? Bom, quando Jesus fala com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, ele diz, eu não te condeno, mas ele também diz, vai e não peques mais. A ideia é mostrar que a graça não apenas remove a condenação de pecados já cometidos, mas ela empodera a gente para parar de pecar, né? Isso tem a ver com aquele processo de continuação da santificação. E é lógico que a gente deu uma volta um pouquinho maior, foram 2 horas e 15. A gente fala 2 horas e meia. Para construir todo o entendimento, desde o Antigo Testamento, toda a mudança de lei, de sacerdócio, né? Para mostrar assim que aquilo que Deus planejou sempre foi a mesma coisa, o alvo sempre foi o mesmo, embora a gente tenha uma progressão na revelação de Deus, a ideia é essa, né? Entender que a graça é uma força capacitadora para obedecer, para vencer o pecado, mas que a gente também precisa entender a dinâmica de interação com ela e o que isso significa, mas está acessível a uma mensagem que tem que mexer com a nossa fé, né? Porque não tem a ver meramente com o esforço humano, mas com esse empoderamento divino, mas que a gente pode viver isso de forma progressiva e sobrenatural. Diante desse cenário que o senhor observa, o senhor viaja bastante, o que o senhor tem, o que o senhor acha que acaba sendo o grande desafio da compreensão prática dessa graça transformadora? Qual o grande desafio que um cristão tem hoje, enfrenta hoje, para viver essa graça? Eu responderia que tem a ver com a questão do entendimento, né? E para mim o que me levou a escrever esse material, o livro, um dia eu estava meditando em Colossenses 1, né? E Paulo fala do evangelho que tinha chegado até eles, os colossenses. No verso 6 ele diz assim, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, e diz como acontece entre vocês. Aí termina o verso 6 dizendo assim, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Então, ele diz que ouvir e entender a graça é a chave. Mas no verso seguinte, o 7 diz, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Quando ministros fiéis ao Senhor, Sagrada Escritura, sã doutrina, conseguem comunicar um entendimento correto, então esse ouvir que gera fé, associado de um nível de compreensão, como Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu acredito que isso é uma chave. Então a preocupação hoje é evitar muito ruído de um ensino equivocado do que é a graça, né? Tem muita gente dizendo que graça basicamente é que não tem que preocupar com nada, Deus já fez tudo e que você pode ficar à vontade, mesmo no lugar de pecado. Essa mensagem não é bíblica, né? O cerne do evangelho é a gente ser transformado na imagem de Jesus. Então, a graça é o que nos capacita a viver a transformação, por isso a gente tem usado essa expressão transformadora. Mas a gente tenta construir não só um entendimento bíblico correto, mas como também, por meio disso, tentar derrubar alguns equívocos. E que mensagem o senhor deixaria para aquelas pessoas que não se sentem merecedores ou participantes dessa graça? Bom, merecedor nenhum de nós é, a Bíblia é muito clara sobre isso e não adianta tentar ter um esforço de merecer, né? Outro dia um falou para mim, cara, eu não entendo sua dedicação, parece que quer merecer algo. Eu falei, não, nenhum de nós merecia, né? Meu esforço hoje, Dallas Willard dizia, graça é ausência de mérito, não de esforço. Então todo o esforço é uma tentativa de apenas cooperar com algo que é maior do que o nosso esforço, né? Então, assim, o fato de que só o nosso esforço não nos leva lá não significa que a gente não deva se dedicar. Então, a gente fala muito sobre interagir com a graça, mas é lembrar as pessoas que, de fato, o Evangelho é que nos dignifica, é a transformação de Deus que, no final, vai produzir resultado, mas essa transformação não é ato unilateral, senão Deus já teria transformado todo mundo, né? Então, assim, interagir com ele para que de forma paciente e compreensiva a gente chegue lá. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou, nem eu julgo haver alcançado, mas esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando eu prossigo. Então, eu acho que na adolescência me impactou muito, eu acho que devia ter uns 15 anos,
a afirmação de Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim, entender essa progressão. Mas eu li também um clássico da literatura evangélica, uma ficção, Em Seus Passos que Faria Jesus, na mesma época. E, cara, de alguma forma eu entendi. Se todo cristão compreender que o cerne de tudo é parecer com Jesus, que ele é um modelo de caráter e comportamento, isso também ajuda a gente a viver esse processo sem mérito, mas com dedicação e usando o recurso divino. Amém. Algum projeto para Portugal esse ano? Novas visitas planejadas? Portugal sempre está no roteiro. Esse ano eu estou com um grande desafio de viagens internacionais e até as datas que eu costumo vir eu ainda não tenho certeza, mas não estou descartando essa hipótese não. Né? Deus tem colocado no nosso coração um amor pela nação de Portugal, um peso de oração, a fé para coisas extraordinárias que ele vai fazer. Então a gente está disposto a qualquer ajuste né, em relação a isso. Mas tão logo eu tenho alguns projetos a longo prazo que tão logo possa ter a capacidade de executar, nós vamos fazer barulho. Que bênção, pastor. Sem palavras para te Sempre uma alegria estar aqui. A sua vida, a sua mensagem, aquilo que Deus tem feito através da sua vida realmente é muito relevante, muito especial para nós. Glória como a Deus. Igreja. O conteúdo de hoje foi gravado. Foi gravado. Vai estar à disposição. Vai estar à disposição no YouTube. Eu costumo dizer que aquilo que está em sobra no Brasil está em déficit aqui. Então, cada vinda de homens de Deus como o Senhor aqui faz toda a diferença para a nossa oração. E a gente agradece de coração. Muito obrigado pelo carinho e o amor que o Senhor tem por esse país. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Deus abençoe, gente.